voltamos com a nossa aulinha especial sobre riscos e hoje a gente vai aprender bichinhos. Existem várias formas de desenhar bichinhos, mas como esse é um curso inicial, a gente vai estar criando uns bichinhos bem fofinhos de uma forma bem simples. Vocês estão vendo aqui na minha folha, eu já tenho uma marcaçãozinha. Ó, eu vou reforçar uma aqui. Ela faz o formato quase de um ovinho na parte superior. E embaixo eu vou fechar como se fosse uma canoinha. Olha aqui, bem simples. E todas essas outras eu vou fazer da mesma forma. Com esse formato de rostinho aqui, de canoinha, a gente pode estar fazendo diversos bichinhos. Mas não é só com esse formato não. A gente pode estar usando o círculo bem redondinho. O que a gente vai aprender agora é fazer as diferenças entre cada um dos bichinhos. Vamos começar pelo que todo mundo pede, que é o ursinho. Tanto o normal quanto o pandinha. A orelha do ursinho ela é sempre na lateral, assim, na lateral para cima e bem redondinha. A gente desenha a auréola, que seria um semicírculo dentro da orelhinha. E agora, uma coisa que vai ser super coringa e a gente vai usar em quase todos os bichinhos, é isso aqui, ó, a boquinha e o narizinho. Pode ser maior ou menor, de acordo com o seu gosto e até mesmo fazer alguns desenhos maior ou menor. Depois é só acrescentar os olhinhos. Esse modelinho a gente vai fazer sempre o olhinho todo preto com uma pintinha branca para dar o brilho. Quer deixar ele mais sorridente? A gente pode acrescentar a boquinha aqui com uma linguinha ou vamos apagar aqui, fazer esse formatinho aqui, onde ele fica super sorridente. Mas se você quiser fazer o pandinha, com esse mesmo desenho, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar esse olho mais escuro e desenhar aquelas manchinhas que o pandinha tem em torno do olho. E o olhinho, essa parte a gente vai preencher todinha de preto e a parte do olhinho a gente vai botar um pinguinho um pouco maior em branco. Lembrando sempre, esse aqui é o risco inicial. Quando eu for transformar ele no meu risco para passar para o meu paninho de prato, eu vou dar vários retoques nesse meu desenho, até ele ficar como eu quero. Outra coisa, essas carinhas, se vocês forem notar, elas são sempre espelhadas. Então, quando a gente for criar esse risquinho, é bacana estar usando aquela técnica do carbono com o papel dobrado e desenhar apenas metade do rostinho. Vamos fazer agora, então, o cachorrinho. O cachorrinho eu vou dar uma apagada aqui, de onde saem as orelhas. Vamos fazer ele com uma orelhinha mais dobradinha, que ela vai levantar e depois vir para cá, fazendo uma voltinha. A gente vai repetir do outro lado o mesmo desenho. Sempre que a gente vai utilizar aquela técnica do carbono, a gente tem que ver qual lado que o nosso desenho nos agrada mais. Dependendo do desenho, às vezes é o esquerdo ou o direito. Feito isso, vamos repetir aquele processo do olhinho preto, a boquinha super sorridente e o narizinho. A gente podia também ter feito essa orelhinha. Esse é o modelinho da orelhinha dobrada. A gente pode estar fazendo ela mais compridinha
e deitada, ó, na lateral do rostinho. Nessa pintura, outro detalhe que a gente vai fazer só na hora de pintar é acrescentar um blushzinho. Sempre colocar nos animaizinhos fofinhos uma bochechinha mais rosada. Fica uma graça e deixa o trabalho bem mais bonito. Vamos fazer um porquinho agora? O porquinho, ele é puro amor. A gente vai usar muito o formato de coração para estar trabalhando com ele. Vamos fazer aquela cabecinha no mesmo formato das outras. A orelhinha aqui, a gente vai fazer o quê? Um coraçãozinho, não muito, o biquinho ali dele não muito marcado. E do outro lado, a mesma coisa. Um coraçãozinho, porém os biquinhos a gente faz um pouco mais arredondadinhos. E o narizinho, novamente a gente vai usar aquela forma do coração, olha. Põe 2 tracinhos para fazer os furinhos, um belo sorriso e os olhinhos. E rapidamente temos o rosto de um porquinho. E assim a gente vai seguindo, sempre fazendo esse formato. Pode ser esse aqui, depois aqui na próxima linha, a gente já começa a fazer ele bem redondinho para vocês verem outra opção. Vou pegar aqui a minha tinta, eu tinha deixado marcado tudo na gotinha, mas eu vou mostrar para vocês as variações. Independente do formato que você der no rostinho, a gente vai estar usando sempre a mesma técnica das orelhinhas e da boquinha. Agora com o rostinho bem redondinho, vamos fazer um gatinho? O gato ele tem a orelha um pouquinho mais para cima e triangular. Vamos lá, acrescentamos os olhinhos, um narizinho fofo e um sorriso de sempre. Depois é só acrescentar as barbichinhas e ele tá pronto. Assim, é um modelo bem simplesinho de fazer e que a gente pode estar usando até o pote da nossa tinta como base. Outro animalzinho que eu adoro fazer e que esse também dá para aproveitar ele sozinho, que não seja só o rostinho, é o pintinho. Esse aqui ele já sai pronto para a gente estar colocando. Podemos, para fazer ele com o corpinho inteiro e não só o rostinho, a gente alonga um pouquinho essa nossa gota, fazendo um pouco maior que esses aqui. Coloca os olhinhos. Para o biquinho, a gente vai estar colocando uma espécie de triângulo, só que um pouco mais arredondadinho. E não podemos esquecer da crista do nosso pintinho. Olha que fofo! Na hora da pintura, a gente vai botar um blush para deixar ele mais coradinho. E se você quiser fazer só ele, coloca os pezinhos. Outro desenho que eu adoro, outro bichinho que eu acho uma graça, é a raposinha. E o bacana é que a raposinha, a orelha ela fica bem semelhante à do gatinho. Então, vamos fazer nesse mesmo formato que a gente já vinha fazendo, a nossa raposa. A orelha da raposa ela é bem para cima, pontudinha. A raposinha tem sido bastante usada, tá super na moda. Novamente, como a gente fez ali no nosso ursinho, a gente desenha a auréola dela, da orelhinha. E aqui a gente vai criar esse biquinho. Logo abaixo a gente já coloca o narizinho, aquela nossa boquinha fofa super sorridente e os olhinhos. Se a gente quiser deixar ela mais sorridente,
é só criar uma boquinha aqui embaixo. Assim como a gente pode fazer em todos os outros bichinhos. Bora lá, então, aprender outro formatinho de rosto que eu também uso muito, que é esse que faz dessa maneira. Ele é um semicírculo na parte superior. Opa, risquei um pouco fora. E na parte inferior ele é também um semicírculo um pouco maior. Esse é um formatinho de rosto bem coringuinha. Eu gosto de usar ele para fazer tanto o coelhinho quanto o ursinho. Aqui nessa parte de onde termina esse semicírculo maior, a gente vem juntando e fazendo um biquinho em formato de coração. Vamos colocar o narizinho. A boquinha pode ser nesse formato ou nesse formatinho aqui, ó, partindo aqui do meu narizinho. Os olhinhos, aí a gente tem aquela opção de fazer o olhinho também um pouco maior, aquele olhinho de janelinha, ó. Agora ele tá olhando pro lado. E vamos lá, já que eu fiz a boquinha assim, eu vou colocar um dentinho e vou transformar essa minha carinha fofa num coelhinho. Apenas acrescentando grandes orelhas. Depois disso, lembra que ontem a gente fez os elementos decorativos? Se for uma coelhinha, a gente já coloca um laço na testa e ela fica pronta. Esse é um formatinho também bem coringa e se vocês forem ver, eu usei como base esse formato aqui, que eu já tinha pré-riscado na minha folha. Existem diversos outros animais que a gente pode estar fazendo. Esses são os mais básicos dos bichinhos fofinhos que tem por aí. Mas você pode estar fazendo koala, alce. Dá uma buscada na internet que tem bastante referência de bichinhos fofinhos, certo? Mas dificilmente a gente vai fazer somente o rostinho do nosso bichinho. Nós vamos querer também criar um corpinho. Então, para isso, eu vou apagar essa parte aqui de baixo. E vou criar, vamos mudar de folha, mais fácil. E vamos criar, então, um bichinho com o corpinho e tudo. Eu vou, olha aqui qual é o meu molde. É uma tampinha de coração. Só para fazer esse formato aqui, ó. Eu passo bem suave ela ali, para depois definir aquele outro formatinho que eu vou querer. Vou desenhar o meu rostinho e deixar ele aqui. O corpinho, nós temos uma das opções, criar aquele corpinho semelhante à cabeça, só que um pouquinho mais alongado. Olha aqui, já vai sair um cachorrinho. E aqui, então, eu vou colocar os braços do meu cachorrinho. As patinhas dianteiras, digamos. Opa, vou botar elas pra frente na barriguinha, então. Já que é uma patinha, lembrando sempre que como é uma imagem que dos dois lados ela pode ficar igual, a gente pode estar usando a técnica do carbono, que deixa bem mais fácil o nosso desenho. Aqui embaixo eu junto a barriguinha e agora só vou incorporar os pezinhos. Aqui eu tô fazendo um cachorro, mas desse corpinho eu poderia estar fazendo um ursinho de pelúcia, um pandinha, um coelhinho.
todos aqueles rostinhos que a gente aprendeu agora há pouco, a gente pode estar colocando nesse formato de corpinho. Eu vou colocar aqui orelhas grandes do meu cachorrinho. Vou colocar olhinhos. Um sorriso bonito e um narizinho. Essa minha orelha pode ter um caimento melhor, eu não gostei muito. O que a gente faz quando não gosta muito de como é que ficou o desenho? A gente vai lá e melhora, apaga e refaz. E se esse meu cachorrinho fosse bem danadinho e tivesse piscando para mim? Eu poderia fazer um Vzinho assim, ó, de uma piscadinha e aumentar um pouco esse olhinho. Poderia fazer os 2 olhinhos piscando. Opa, esse Vzinho ficou muito grande. Olha que fofinho. E o olhinho dormindo é bem simples. É só fazer as 2 voltinhas. Colocando cílios deixa mais gracioso. Olha que simples esse formatinho de corpo. Vamos aprender outro? Que também pode ser usado naqueles todos os bichinhos que a gente fez, com exceção do pintinho. Novamente vou pegar aquele meu molde, riscar para fazer o rostinho. Criar o formatinho da minha cabeça. E vamos fazer o quê? Um pandinha. Orelhinhas arredondadas. Vocês veem que eu vou e volto com meu lápis várias vezes para acertar meu risco. Esse aqui, ele é um esboço. Quando eu for criar o meu desenho, eu vou usar ele para passar para uma folha com os elementos. Então, aí naquela hora eu vou dar uma boa melhorada. Feito a cabecinha, como é que a gente pode fazer o corpinho do panda ou de qualquer outro bichinho? De uma forma circular, realmente uma bolinha na parte de baixo. Acrescentamos bracinhos fofinhos e gordinhos e pezinhos deitadinhos para o lado. Olha que simples, é um bichinho sentadinho. Vamos colocar o olhinho do panda, um narizinho e um sorriso fofo. Acrescentamos os olhinhos ali e já temos um pandinha. Se a gente fizer com a cabeça redonda, também fica bem bacana nesse formato de corpo. E vamos sempre ajeitando o nosso risco, apagando, até chegar no que a gente gostaria. Certo? Aprendemos vários bichinhos aqui, mas eu vou buscar aqui, ó, o nosso cachorrinho para ensinar a gente dar um toque final nele. Vamos apagar essa boquinha. Vamos colocar uma boquinha bem safada. Olha aqui, com a linguinha para fora. E o que eu vou fazer com esse meu cachorro? Eu vou colocar um picolé gigante aqui, ó, com ele abraçadinho. Então, essa patinha que tava aqui, ela vai passar por cima do palitinho, porque ele tá abraçando o picolé. E essa daqui também. O palitinho vai estar aparecendo só nessas partes aqui. Subo. Picolé, gente, super fácil de desenhar. Vamos apagar aqui essa parte que ficou por baixo do picolé, porque agora ela não vai mais aparecer. E
E olha que lindo! Rapidamente a gente criou um risco de um cachorrinho super esganado lambendo um picolé. O nosso pandinha também podia estar lambendo picolé, bem feliz. Ou então, lembra que a gente já fez na aulinha de pintura o cupcake? A gente podia estar usando ele como elemento. Combinando tudo que a gente aprendeu essa semana, a gente consegue montar vários riscos originais para estar sempre usando o nosso trabalho como referência. Antes de finalizar essa aula, tem um bichinho que ele foge um pouquinho dessas aqui, mas que eu não posso deixar de fazer com vocês. Ele é super simples e ele serve também como elemento decorativo para colocar quando fizer frutas, flores. Vai ficar bem bacana. Que é a nossa amada Joaninha. Ele é bem fácil, por isso que a gente não pode esquecer dela. A Joaninha a gente vai fazer um círculo e um semicírculo para fazer a cabeça, buscar um risquinho no meio com um Vzinho embaixo. Colocamos algumas pintinhas de forma aleatória, que depois durante a pintura a gente vai até fazê-las com a partezinha traseira do pincel e as patinhas. É um bichinho fofo que a gente pode estar fazendo quando fizer um arranjo de flores, por exemplo, colocar em cima de uma folha. Quando estiver fazendo as frutas, também colocar uma joaninha ali junto nas frutas, fica super charmoso. Então, gente, espero que vocês estejam gostando desse curso de riscos. Lembrando, é um curso básico de riscos para pintura em tecido. Os riscos da pintura em tecido, eles são bem rústicos e a gente dá o toque final na hora que pinta. Se vocês virem o vídeo da cesta de frutas, vocês vão ver a grande diferença que tem entre o risco e da pintura finalizada. Um beijo e até amanhã na nossa última aulinha, onde a gente vai estar aprendendo a fazer as flores.